Boa tarde, senhoras e senhores. Começando mais uma live do nosso resumo semanal aqui do Market Makers. Hoje teremos a presença de João Luiz Braga, gestor da Encore. Deixa eu puxar meus papeizinhos aqui. E o entrevistado que vai estar comigo é o Bruno Paolinelli, ele que é o autor do resumo mais legal do Instagram. Todo dia ele faz esse resumo do mercado. Acho que todo mundo aqui deve acompanhar, que está um estouro esse resumo. Então, como a gente já faz aqui um resumo semanal, nada como o Bruno para ajudar a gente a fazer esse resumo junto comigo. Deixa eu já botar os dois convidados aqui, mas estão vendo aqui que a tela aqui atrás está bem animada, para ninguém ter desculpa de que tem um evento mais legal acontecendo, porque dá para agora acompanhar tudo ao mesmo tempo. Já botando aqui dentro o Braga e o Bruno. Braguinha e Bruno, aí, os dois já entraram. Beleza? Estão me ouvindo? Tô, mas agora eu Todos, quero no meu Bluetooth aqui, peraí, deixa eu ver aqui. tudo certo. Você mandou bem demais com esse jogo no fundo aí, tá? Espero que o Mark não fique bravo, né? Vai que o tio Mark derruba a gente. Nossa, é verdade, não tinha pensado nisso. Não, mas tá tudo, ó, tá até invertido, tá gravado e tal. Não, tá tranquilo. Beleza, Bruno? Tudo ótimo, como é que vocês estão? Tô bem demais. Bom, primeiro, o Braguinha já tá ouvindo a gente? Vocês estão me ouvindo? Boa. Agora eu tô te Vocês ouvindo. estão. Você tá me ouvindo? Sim, Não, mas não tá sim, aqui. mas Ele tava aqui e aí sumiu do Bluetooth aqui. Mas também dane-se, vai assim mesmo. vai assim. Bora. Dá pra te ouvir, Braguinha. Tá tranquilo, Você tá- Braguinha? Se você estiver me ouvindo bem, graças a Deus. Tá por aqui tudo certíssimo. E vocês, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo certo. Bom, primeiro, só quem já acompanha o Market Makers há um tempinho, já viu o Braga num episódio, já viu o Braga em live, agora tá vendo o Braga aí no nosso Instagram. Bem-vindo. E como costume dessas lives de sexta-feira, a ideia é sempre fazer um resumo da semana, tendo alguém para me ajudar aí no bate-bola com o gestor convidado. E hoje está aqui o Bruno, que, aliás, já dá os parabéns. Já falei nos bastidores e agora aqui ao vivo também. Dá os parabéns para o trabalho que ele vem fazendo aí no Instagram. Eu não sei se Verdade. faz em outra rede também, Bruno, só vejo no Instagram. Deve fazer no TikTok também. Faço tudo quanto é lado aí, posta todos. Que o Acho TikTok que eu é bem não. divertido mesmo. Parabéns. Valeu, valeu. Assim, é a minha diversão, cara. Eu me divirto, eu fico rindo sozinho gravando. E quando você me chamou então para fazer o resumo da semana, eu falei, ó, fácil, E moleza. de onde veio a ideia, Bruno? E há quanto tempo você já faz? Cara, eu comecei em novembro do ano passado. O Ibovespa só caía 6 meses seguidos, era uma lástima. E eu tava sexta-feira deitado no sofá de casa assistindo CNN. E a mulher estava fazendo, a jornalista estava fazendo um resumo no mercado, só que o resumo dela estava me dando sono. Aí eu pensei, puta, o Ibovespa já me desespera, o resumo da mulher já me desanima. Dá para fazer coisa melhor que isso. E aí eu fui lá meia-noite, peguei, escrevi um roteiro rapidão, fui e gravei, tanto que o primeiro, se você for ver, a iluminação é toda errada, tá tudo torto, tudo de qualquer jeito. E, pô, começou assim uma forma de rir da tragédia que a gente estava vivendo na Bolsa. E aí o quadro pegou e tem um ano, fez 21 de novembro. Se eu não me Caramba, engano, foi fez o um ano primeiro. mesmo, então, Fez agora. um ano Pô, de resumo. parabéns. Parabéns. Valeu. E olha que loucura, quando eu chamei o Bruno para fazer a live aqui, eu aproveitei o gancho que ele bateu 100 mil seguidores no Instagram. Eu falei, pô, vamos comemorar com essa live aí, né? E agora você já está com 136 mil, O então negócio tá acelerado lá. O tá. Zuckerberg decidiu olhar para mim, porque não assim, né? Essa rede aqui é difícil demais. Nossa, Deus me livre. Pô, então tá exponencial. Alguém tá crescendo de maneira exponencial ainda no mundo, né? Então é o Bruno. E Pô, não é, parabéns. e não é o Ibovespa. Isso Não aí. é o Bovespa, certamente, né? Bom, Boa. gente, a gente preparou aqui a pauta, só enquanto a gente. O Braga, a gente colocou na ordem das coisas, são três assuntos principais, né? Lá fora a gente teve a ata do FONC e uma comunicação mais dovish por parte do BCE. Eu queria começar com o cenário internacional, porque na live da semana passada a gente foi começar com o Brasil e falou por 40 minutos de Brasil. Aí ficou meio difícil falar de internacional depois de falar de Brasil. Então vamos começar com lá fora.
depois a gente passa aqui para dentro, até porque aqui dentro acho que a grande notícia, na verdade, é a não notícia, né? Porque a gente teve a não notícia da PEC e a não notícia dos ministros, né? Que, aliás, acho que o ministro está meio que dado aí, que vai ser o Fernando Haddad, pelo menos hoje já apareceu ali publicamente e tudo mais, mas não tem nada confirmado ainda. Mas vamos começar a olhar lá fora, Braguinha. Eu queria saber como é que vocês acompanharam aí dentro, se vocês estão acompanhando, né, esses eventos de política monetária lá fora, até porque era para ser o grande assunto do mercado, né? Como que os países desenvolvidos vão encarar a inflação, mas isso está perdido um pouco de espaço aqui no Brasil, até por causa do noticiário político, né? Mas, enfim, como é que vocês acompanharam isso essa semana, Braguinha? Tá, tem mais uma coisa na semana que foi muito relevante lá fora que eu acho que vale para você falar também, que é a China, né? Sim. Dando um pouquinho de incentivo a mais, cortou compulsório, está andando um pouco na questão do reopening, né? Que eu brinco, né? Que no mundo hoje, e aí falando um pouco também do FONC, né? No mundo hoje você tem o Fed Pivot, que a galera está esperando, né? Que é que horas que o Fed inverterá, né? Vai parar de subir, e assim, quando você olha para o passado, em quase todos os ciclos, tirando acho que de 2000, de alta de juro americana, quando ele parou de subir, foi porrada para a bolsa subiu muito, ficou todo mundo olhando para o tal do Fed Pivot. Tem um segundo, só para falar desse que é o Salto do FONC, a gente achou esperado, teve tem um cara, um jornalista do Wall Street Journal chamado Nick Timiraos, que esse cara ficou famoso quando o Fed mudou de 50 para 75 bips o pace de hike, de aumento de juro, esse cara ele antecipou 2 dias numa matéria no Wall Street Journal, falando que ia ser 75, quando ninguém esperava 75, e é exatamente o quiet period do Fed, o Fed não podia falar nada, aí todo mundo leu isso como, o cara é insider do Fed, o que esse cara fala dá um puta peso, e algumas, aí já virou, o pessoal já faz a piada, que é o Nick Leaks, né, que é o nome dele, e aí esse cara já tinha antecipado mais ou menos o que a gente leu na ata dessa semana, não foi muita novidade, que é sim o fato de começar, talvez eu fale que é o pivot ainda é cedo, mas de fato de começar a dar um slowdown no pace, né? Estava vindo de 75, passar a ser 50 no próximo. Isso não foi bom para o mercado, e dos 2 últimos índices de inflação, tanto do PPI quanto do CPI, né? Tanto a inflação para as pessoas quanto a inflação para as empresas, já deu uma aliviada, assim, não sei se vai continuar aliviando, ninguém sabe, mas também corrobora a notícia de 50 bips. Então, mas eu achei meio previsível. O do BCE eu não tenho muita opinião, mas aí eu já vou. Então, o primeiro é o Fed Pivot, né, como eu falei. Aí tem o segundo Pivot, que é o Xi Pivot. É o Pivot do Xi Jinping, que seria quando ele vai reabrir a economia. E assim como o Fed Pivot, este também está ficando um pouco mais próximo. Digo porque, por mais que a China fale, não, estão preocupados sim com o Covid, as movimentações têm sido na linha de abrir. Bem pouco ainda, incentivando governos locais a repensarem como é que seriam feitos. Essa história agora hoje do compulsório, da queda do compulsório, na verdade foi ontem, hoje foi o fato, também um pouco de estímulo, então eu acho que o Xi Pivot também está ficando mais próximo, por mais que, mas João, eu estou vendo pra caramba notícia de Covid aumentando na China. Óbvio que estou vendo notícia de Covid aumentando na China, vocês estão reabrindo, o Covid vai aumentar, né? É meio lógico isso. Obviamente tem que ficar monitorando e tal, mas tudo indica que também estamos caminhando para o Xi Pivot. E aí tem o terceiro Pivot, que é o que eu mais estou esperando que aconteça, mas não sei se vai acontecer, e pelas notícias de ontem e hoje ficaram mais difíceis, que é o Lula Pivot, né? Tipo, se ele vai pivotar para ser mais fiscalmente austero, e não esses discursos de candidato que ele fez até agora. Mas esse, pelas últimas notícias aí, realmente não sei se vai acontecer muito o Lula Pivot, não, cara. Os discursos do Lula estão até... Essa semana até chamou muita atenção, né, o fato do Haddad estar falando mais com o mercado e usar como argumento o fato do Lula estar poupando a voz, né, que até traz um pouco de aquele alerta, né, que fica do o quão bem o Lula está para ainda ficar verbalizando tudo. Então até a figura do ministro da Fazenda que vai ocupar é até mais importante, porque ele que vai ter que ter uma comunicação muito maior
com o mercado. Braguinha, nesse terceiro pivot aí, como é que você acompanhou o noticiário de hoje, né? Só um contexto aí, a gente teve um evento aí da Febraban, né, hoje, com o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ainda um Banco Central, um órgão independente, então o Campos Neto fica lá por mais 2 anos, e junto estava a Fernanda Haddad, né? Até muita gente fez polêmica em cima do... O Roberto Campos Neto falou, agora vou passar a palavra para o ministro Haddad, aí já falaram, já colocou como ministro, mas é uma maneira... Ministro da Educação, que ele foi. Isso, exato. É uma maneira de falar com quem já foi ministro, né? Então, mas quando querem encontrar coisa, né, e falaram que nesse momento a Bolsa já estressou. Enfim, mas como é que você acompanhou esse evento, Braga? Eu vi muita gente falar que a fala do Haddad ainda foi muito protocolar, já teve gente que falou que não gostou do que ele disse, enfim. Como é que você está usando isso para até no portfólio, né? Porque ontem a Bolsa subiu forte, falaram que era essa dobradinha Haddad e Pércio, que o mercado gostou, mas hoje, com a fala do Haddad, parece que o mercado titubeou. Só complementando também, se essa demora na decisão, se isso afeta alguma coisa na sua decisão aí, como um gestor também, se você puder contar para o pessoal se essa demora, essa indefinição afeta aí dentro. E como que afeta? Afeta a minha ansiedade, né? Eu tô quase morrendo. Não aguento mais. Só uma coisa sobre a demora, começando com o Bruno. Semana passada eu estava em Nova York e eu tive uma reunião com o Meirelles. E ele continua muito disposto a ir para lá se dependesse deles, né? Tipo, ele praticamente se convida. Mas que seria muito bom, mas eu acho que ninguém tem falado mais nele, não sei se vai rolar não. Mas ele contou uma coisa que eu achei relevante nessa questão de demora, é que quando ele foi convidado para ser do Banco Central do Lula lá em 2002 para 2003, ele foi convidado no começo de dezembro. Então ele demorou lá também. É meio que dele. Então, e olha que lá ele não estava se recuperando de uma cirurgia, né? Tipo, igual agora. Então eu já acho meio que natural essa demora e também eu acho que vai rolar muito balão de ensaio de cá para lá antes da definição. E, enfim. Sobre a Febraban e essas coisas que rolaram essa semana, o fato é o seguinte, o Haddad foi falar, na verdade quem ia falar era o Lula, né? Tipo, o Lula que foi convidado para ir lá falar, era o Lula que ia, e o Lula está nessa história da recuperação e ele não foi. Então o discurso do Haddad foi um discurso do Lula, tipo, é assim que tem que ser lido. E foi por isso que eu acho que eu estou mais na linha de ter achado protocolar também, tá? E curiosamente eu não acho que ele falou nada demais para esse estresse do mercado, não, tá? Mas eu entendo o mercado. Aliás, é engraçado, porque assim, infelizmente eu tenho conta diária, eu odeio perder dinheiro, né? Perdi dinheiro. Pô, a gente tá vindo tão bem até primeira semana da eleição. Tomamos essa porrada agora. Não é que eu tô feliz com isso, não, mas tem um lado bom, né? Que é aquela história de que eu acho que eu tô me ferrando, tô perdendo dinheiro. Tá sendo doído por essas 2, 3 semanas, mas é bom ser doído por essas 2, 3 semanas para não ser doído por 4 anos, entendeu? O meu ponto aqui é mostrar que se eles quiserem fazer alguma coisa nessa linha, é bom que tenha um Pércio do lado mesmo. A história do Pércio, se o mercado não tivesse agido tão mal, não teria tanta necessidade de ter um Pércio do lado, entendeu? O meu ponto. Então a notícia de ontem eu li como positiva, apesar de até achar, não diria improvável, mas diria difícil, né? Porque o cara... Aí hoje também saiu a notícia que ele até toparia, mas com uma lista de condições gigantescas e difíceis de acreditar que o PT cederia. Mas pelo menos mostra para quem vai tomar a decisão lá que, cara, se você quiser ir para um caminho meio errado, meio ruim, você vai ter mais uma coisa para se preocupar, né? Que é a estabilidade. Porque eu acho que, assim, a gente pode falar um monte de coisa do Lula, mas o Lula não é burro. Ele quer fazer um monte de coisa lá e ele sabe que para fazer essas coisas ele precisa de estabilidade do lado econômico. E o mercado está passando um recado claro para ele. Dessa forma, você não vai ter essa estabilidade que você precisa e que você quer. Então eu achei bom o mercado dessa estressada, tá? Por mais que eu perdi dinheiro aqui, não foi uma coisa mais agradável. E eu acho que essa estressada de hoje, que foi até... não teve tanto motivo assumindo o que ele falou como sendo um cara de confiança do Lula, que, oh meu Deus, novidade zero, né? Sei lá, eu leio como lado positivo. É bom você dar uma insistida lá com o Pérez, é bom você repensar seu Haddad mesmo, se for o caso. Ou chama o Meirelles, tá louco pra ir, cara. Acho que a chance é menor, mas ele tá louco pra ir lá, lembra dele? Chama o Meirelles, chama o Meira.
sei lá. Então é isso. Eu não. Eu ainda acho que ainda acho que tem muita água para rolar. Por exemplo, 2 semanas atrás, se você me perguntasse quem eu achava que ia ser o ministro, eu achava que ia ser o Wellington Dias. Que meio que falou como ministro ali, talvez ele até acelerou demais. Assim, naquela semana que o Lula estava em Trancoso lá com a Janja, de férias, o Wellington Dias falou um monte, né? E falou como ministro. Aí eu acho que ele tomou um puxão de orelha lá, falou, pô, cara, calma aí. E agora ele ficou um pouco para trás da lista, aí o Haddad subiu na lista e tal. Então, sei lá, tem água para passar. Hoje parece que ele é realmente mais provável mesmo, mas vamos, calma, né? Vamos esperar aí. Deve ser lá para dezembro para decidir isso. No episódio que a gente fez essa semana, a gente fez na quarta-feira, a gente estava até comentando sobre a opinião do mercado, né? Eu acho que esses balões de ensaio de fato estão acontecendo até para ver como o mercado reage a isso. É o jeito que eles trabalham. Eles faziam assim, igualzinho assim lá antigamente. Né, que o nome Haddad é curioso nisso, né? Porque logo depois da eleição começou a cogitar o nome Meirelles, né? Até antes da eleição, enfim. E acho que até por isso que o mercado teve uma reação um pouco esperar para ver, né? Na segunda-feira, né? A gente teve um estresse, depois virou para alta, enfim, o mercado ficou ali um esperar para ver. Quando começou a cogitar que o Haddad seria o nome, não Meirelles, teve um estresse, né? Só que aí depois os outros nomes que surgiram, Wellington Dias, alguns outros nomes até muito mais à esquerda que o Haddad, quando voltou o nome do Haddad ficou, parece que não é tão ruim assim o Haddad, né? Pensando... Então... famosa teoria do bode na sala. Exato. E outra coisa que é engraçada também, que eu tô passando aqui 30 dias nos Estados Unidos, né? E aí quando você tá aí no Brasil, você respira o negócio, você respira o noticiário, te dá um certo desespero. E aí eu tô aqui 30 dias nos Estados Unidos, eu tô até com dificuldade de escrever o resumo na parte brasileira, porque eu não tô mais respirando o noticiário, você não fica mais tão para baixo assim com as notícias, né? Então eu tô com muito mais facilidade de escrever a parte do mundo, né, no meu resumo, que é a parte internacional, do que quando eu estava aí. Mas uma coisa sobre isso. Isso tem a ver com esses exageros que o mercado... Tipo, eu acho que o mercado está dando uma chance de compra bizarra, tá? Só para... mas o fato é o seguinte. Aí é um tema que o Solomon sabe que eu gosto muito, que eu sou viesado, né? Que é o tema de Guedes. Existe um negócio chamado heurística da disponibilidade. Que tem a ver com o recency bias, bias recente, né? Sabe aquela história assim, você compra um carro, né? Você vai lá e compra um Corolla, né? Aí você sai na rua, só vê Corolla, sabe aquela parada? Tipo, uma mulher engravida, olha, chega na rua, pô, só vê grávida. Na verdade, o número de Corollas na rua não mudou, né? É você que passou a ver. E a gente fica aqui no Brasil, é exatamente o que você falou, a gente fica aqui recebendo uma porrada de mensagem de política, meu céu, é o Haddad. Não é o Haddad. Eu não sei lá, 1000 balões de ensaio. Aí não importa nem quem é o veículo que reporta. Aí o mercado reage lá. E a gente passa a dar uma importância gigantesca para isso, que acha que isso é a coisa mais importante do mundo e tal. E não é nem perto. Assim, o ciclo é muito mais importante do que o ministro. É claro que o ministro tem o poder de atrapalhar um pouquinho o ciclo, mas é isso. Por isso que eu acho que tem essas reações do mercado estão sendo boas para orientar o governo a não fazer besteira, mas assim, puta oportunidade, cara. Boa. Legal. E aí também essa semana teve a notícia da privatização da Copel, né? E assim, aí eu queria ver com a sua opinião, se você acha que a porta para novas privatizações as portas vão se fechar, ou pelo menos ficar mais difíceis a partir do ano que vem. Apesar de serem privatizações estaduais, mas se isso... Se a janela assim vai se fechando. Excelente pergunta. Primeiro, a da Copel eu achei inesperada e muito boa, tá? Tem upside na ação, não acho gigante igual a da Eletrobras. A gente tem a Eletrobras aqui, eu gosto da Eletrobras. A da Eletrobras é coisa de dobrar a ação. Tal. A da Copel nem tanto, mas assim, é uma transação maravilhosa. E nessa linha, as privatizações da parte de saneamento foram impressionantes. Assim, o trabalho que estão sendo feito, a melhoria, o trabalho que está sendo feito no Rio de Janeiro, na cidade, é algo assim maravilhoso. Mostra que o marco de saneamento está funcionando super bem, que as privatizações estão acontecendo, que está melhorando a vida do cidadão e saneamento é saúde, tudo isso. Então, assim, eu vou ficar muito, mas muito triste se mudarem o marco ou se fizerem qualquer coisa para impedir essa evolução. Mas sendo bem honesto, assim, tipo, quando falam do PT, ou mesmo do Bolsonaro, cara, eu tenho uma postura de não tentar, sabe, pirar e lucubrar, assim, tipo, ele vai voltar o pão raivudo. Não. Eu olho para trás. E olhando para trás,
muito dos programas de concessão melhoraram na época do PT lá atrás mesmo. Foi até quando acelerou um pouco mais, né? Então, tiveram coisas erradas, mudou de partido, teve também tentativas erradas, ruins. Mas eu não acho que ele vai dar um ré nesse trem, não, cara. Eu realmente não acho. O que eu não acho que vai ter é grandes privatizações federais, igual a gente teve da Eletrobras, tá? Isso realmente acho que a chance é zero. Mas atrapalhar o andamento das privatizações estaduais de saneamento ou de uma qualquer outra, tem poucas agora para acontecer, mas de uma outra coisa como essa, eu acho que não, mas eu posso errar redondamente, né? Feio. Esse gol. Dentro dos destaques corporativos, queria falar contigo de Petrobras, porque quando a gente fez aquela live no evento da Empíricos, né, do aniversário, foi um dia depois da eleição, foi você que falou que a Petrobras você não tinha, mas dependendo do preço, poderia, né, o valuation em algum momento ali poderia aceitar vamos dizer, uma mudança total ali do que poderia ter na gestão. Queria saber como é que vocês estão vendo Petrobras agora, né? A gente teve um evento bem interessante essa semana do relatório do UBS rebaixando de compra para venda, né? Pulou a casinha do neutro, né? Já foi direto para venda. Acho que o preço-alvo inicial era 47, mudou para 22. Vem performando mal a Petrobras esse mês, né? Mas eu queria saber até que ponto ali que você acha que a Petrobras passa a ser pode até virar uma oportunidade ali, tendo em vista tudo que aconteceu na empresa nesses últimos anos, Braguinha. Tá, foi eu que falei mesmo, mas na verdade eu falei um pouco diferente. Eu falei o seguinte, que eu tinha tanto o Petro quanto o Banco do Brasil o ano inteiro, até um mês antes da eleição, que eu achava que ia dar luz. E eu falei, melhor ficar fora, pra cá e tal. E que a diferença entre Petro e Banco do Brasil é que eu sou mais tranquilo com comprar no múltiplo barato o Banco do Brasil. Porque eu vivi, inclusive, como analista de bancos lá ao começo do Lula lá E era a mesma coisa, assim, né? E aí, quem é que vai? Vamos ferrar? Lá. E o primeiro cara que o Lula colocou no Banco do Brasil quando ele foi eleito foi o Cássio Casebi, que é um nome super bom de mercado na época, assim, tipo, era como colocar o Pércio para presidente do Banco do Brasil hoje, entendeu? A ação reagiu bem, tudo aquilo ali. E depois que o Cássio Casebi saiu, foram todos internos, de carreira, né? O primeiro foi o Rossano Maranhão, que inclusive hoje teve balão de ensaio dele falando de voltar para ser presidente do Banco do Brasil, que seria uma coisa super boa. Ele tem passagens boas pelo Safra, depois que ele saiu pela iniciativa privada. Então, assim, eu não acho que o PT faria coisas muito feias no Banco do Brasil, porque banco é dureza, cara. Banco tem risco sistêmico, eles sabem disso. A Dilma não. A Dilma fez uma outra coisinha mais pesada e errada, tipo, bom para todos, lá no governo dela. O Lula não. Então eu falei, e eu tava achando que se caísse para um PI 3, aí eu falei, cara, PI 3 do Banco do Brasil, sem achar que ele fazendo uma grande besteira, pode ser uma oportunidade. E, by the way, não me deu quando a gente conversou lá na live, lá no aniversário, não tinha dado essa chance, né, a ação não tinha caído, mas agora caiu. Então eu ainda não comprei, mas tô de olho. Petro é mais difícil, porque, assim, primeiro, deixa eu deixar bem claro que é impressionante como esse papel está ridículo de barato, largadaço, assim, o múltiplo de 2 vezes lucro, assim, umas paradas, né? Cara, ela acabou de pagar, é muito engraçado, porque eu me assusto com o preço dela, né? Ela ficou foi pra R$22, né? Tipo, pagou, quanto ela pagou de dividendo esse ano? Uns R$20, sei lá. Assim, é impressionante, né? Então, de fato, é um papel muito barato. Mas é uma empresa muito fácil de atrapalhar. É por isso que eu ainda não tenho, e eu sou um pouquinho mais cético, porque só de eles, assim, beleza, ainda vai ter a mudança do conselho lá na frente, só aí que tem mudança de política de dividendos, até lá você ganhou mais um dividendinho pelo menos, blá, blá. Mas só deles pararem de pagar o dividendo, eu já vou ver como ruim, né? Porque, inclusive, a Copel, Bruno, é um bom exemplo disso. Lá atrás, no governo Requião, ele pagava 25 de dividendo. Para quê? Né? Porque a empresa gerava caixa dos... O mercado já lia como esse cara vai fazer besteira com o dinheiro que vai ficar lá, retorno do seu capital ruim e tal, então eu não quero ter. E aí é como eu leria agora a Petro, enfim, eventualmente fazendo investimentos ruins e não retornando esse capital pra gente. Então mesmo barata,
eu ficaria cético. Aparentemente, o Jean Paul Prats, lá, que eu nem sei se vai ser ele o presidente, mas ele está lá na transição forte, ele certamente é contra o dividendo. Então, sei lá, só não tô. Eu acho muito barata. Mas eu tô um pouco cauteloso ainda. Eu adoro o tema petróleo, né? Mas eu prefiro ficar nas outras, nas pequenininhas. Boa. Legal. E dentro desses, aquela live foi no primeiro dia após a eleição, aí a gente está quase um mês depois. Como é que tem sido aí a sua avaliação aí do que você tem visto e o que tem mexido, o que mexeu na sua carteira de lá para cá, diante dos acontecimentos? Boa pergunta. Ali teve uns ânimos com alguns plays que a gente tinha, tipo Education, né? A gente comprou o Edux antes porque a gente achava que o Lula ia ganhar, aí foi para R$16, eu vendi, aí depois caiu tudo eu comprei de novo. Então, assim, movimentos que eu fiz foram de vender lá em cima e tentar aproveitar de novo agora. Pouca coisa. Em relação ao lado político, eu acho que tá bem pior, tá? Sendo bem honesto, eu esperava algo um pouco diferente. Eu esperava uma certa. Pô, desce do palanque, né, irmão? Tipo, você já foi eleito e tal, e não aconteceu. Eu não imaginava que fosse ter aquele discurso horrível. E não só o discurso, mas também as coisas que eu sei que não é ele, eu sei que é o time dele, mas assim, por exemplo, colocar. Ele falou lá no quadradinho, lá onde ele falou que. O Lula falou que. O mercado é muito. Como é que é o termo que ele usou lá? Meio que. Aí o cara falou, fez o corte daquilo ali e botou no Twitter dele. Ou seja, meio que jogou a base não, de apoiadores dele contra o mercado. Que coisa besta, sabe? Tipo, pô, vira a página, vambora, você já foi eleito e tal, né? Então acho que piorou bem. E eu fiquei achando que essa história dos balões de ensaio, né? Que o próximo balão de ensaio seria o positivo. E o primeiro balão de ensaio positivo veio foi ontem. Hoje já piorou de novo. Então, o que eu quero dizer é que na margem, esse lado político piorou. E você sabe a minha opinião, que eu estou numa ponta otimista, porque eu acho que o ciclo está virando e de um jeito bizarramente bom para o Brasil aí dos próximos anos. E eu vou ficar muito triste se ele jogar isso fora, sendo irresponsável fiscalmente, assim, porque enfim, beira a burrice. Naquela época, por um lado positivo, só para citar, eu achava que ele ia encostar o Alckmin no momento que ele ganhasse, né? Tipo, beleza, obrigado, me ajudou, ganhei, agora aproveita aí o Jaburu. E no primeiro discurso que ele fez, eu fiquei lá esperto com essas coisas, no primeiro discurso que ele fez, ele foi... ele nem falou do Alckmin, assim, eu falei, tá vendo? Aí no segundo discurso, que foi aquele na Paulista, grandão e tal, pô, ele chegou, abraçou o Alckmin, então aqui, esse cara, aqui. Eu falei, será que alguém deu um toque nele, né? O que foi, né? E aí eu fiquei na dúvida. Aí depois ele foi lá no seu cara pra tocar a transição. Aí eu já tô achando que o Alckmin vai ter, sim, uma participação grande, que eu achei de como positivo. O Lula delega, cara. Então, assim, se tiver isso mesmo, eu vou achar bom. Mas vamos esperar o próximo balão de ensaio aí. Eu torço para que esteja no lado positivo. Então, como mudança na carteira, o que eu fiz foi aumentar os plays Lula. Tipo, comprei um pouco de Dux, por aí. E diminuir um pouco os plays que se ferraram com juro alto, tipo MRV, assim, eu zerei, estopei. Eu fiz mais mudança na carteira em relação ao She Pivot. Esse eu mudei mais. Eu aproveitei uma queda grande que tiveram aí nas commodities por causa desse medo de recessão para adicionar uma posição nova no fundo, que é a CBA. Que é alumínio, né? Porque ela... vamos lá, existem commodities que são commodities de CAPEX e commodities de OPEX, né? O que é isso? Commodity de CAPEX é o minério, né? Que você precisa dele para construir um prédio. E commodities de OPEX, as commodities que a gente gasta no dia a dia, tipo o petróleo. Tipo, todo mundo aqui gastou um pouquinho de petróleo hoje para chegar aqui no trabalho. Então, né? O alumínio está no meio do caminho, mas ela é mais uma de OPEX, né? A latinha que você consome, um monte de coisa aí. E com a reabertura da China certamente seria beneficiado. E por que eu escolhi CBA e não Vale? Porque qualquer empresa do mundo que pega uma colher, enfia no chão e tira minério de ferro, está ganhando dinheiro com minério a perto de $100, que é onde está hoje. Está um pouquinho abaixo, mas perto de $100. Alumínio não, mas 30% da curva de custo não está ganhando dinheiro com alumínio a 2.400. A CBA ganha, né? A CBA tem a própria usina hidrelétrica, né? E vocês sabem que alumínio é a energia sólida, né? É muito intensiva em energia quando a energia está cara. Até melhorou um pouco a questão da energia lá fora, mas... então eu prefiro na CBA, por causa disso. Para pegar um pouco do She Pivot. Então essa foi a grande mudança. Boa, mas é engraçado, né? O pessoal monta
kit Lula, kit Bolsonaro, e aí vai pro kit Lula e os juros explode, e aí todo mundo cai também, não adianta nada, educacional sofrendo, tudo que subiu já voltou tudo. Exatamente. Isso é muito engraçado, o pessoal monta uns kits ali, no final todo mundo sofre. É porque de fato foi inesperado. Esse discurso irresponsável fiscal foi inesperado. E o mercado reagiu como deveria mesmo. Então, é isso. Boa. Acho que é isso da semana, né? Aliás, temos aqui a lesão do Neymar, né? Importantíssimo no noticiário também. Eu ia chegar nisso aí, eu queria saber como é que vocês estão no bolão. Vocês estão fazendo algum bolão aí? Bolsa caindo 3%, todo mundo desanimado com a lesão de ontem. Aliás, eu fiquei revoltado com o fato da bolsa não fechar, cara. Pô, fecha a bolsa, pelo amor de Deus. Sexta-feira tinha que fechar. Mas, ô Braguinha, vocês estão fazendo bolão aí na Encore? A gente tá. Ontem a gente assistiu o jogo aqui, todo mundo. Eu fiquei com um olho na tela e um olho no Bloomberg, né? E foi totalmente inútil, porque assim, o índice variou 20 pontos, né? Mas eu tinha que falar de olho, né? Teve alguma coisa nesse período? Porque eu não olhei absolutamente nada, não aconteceu nada. Porque é feriado lá fora também, né? Então. Ontem era óbvio que tinha que fechar, assim, óbvio. A bolsa ficar aberta foi um absurdo. Então fica a dica aí, B3 dá tempo ainda. Sexta-feira que vem, é 4 da tarde o jogo, pô, vamos lá. Meu amigo Gilson Finkenstein, eu gosto mais de você, cara. Fecha a bolsa, meu. Não precisa ficar aberta na hora do jogo. Esse aí gosta de trabalhar, pô. Isso aí ele gosta de trabalhar. Ele gosta muito de trabalhar. Mas e bolão, Braguinha? Como é que você tá no bolão, cara? Porque eu virei uma piada aqui, cara. Tem 38 pessoas no bolão aqui, eu tô em 37. Eu sou o 37º melhor palpiteiro do mercado. Não vou nem opinar também. Isso tem valor, você sabe, né? O que não tem valor, você vai ficar no meio. Né? Se você de fato for um cara que erra tudo, me avisa com as opiniões. É só fazer o contrário. Fazer o reverse, ele tá complicado. Até dezembro, bolsa a 130 mil ou ex, hein? Hexa. A bolsa já tá acostumada a esperar já, né? Bem mais provável que o Hexa. Pô, mas o time joga solto sem o Neymar, né? Ontem o time melhorou sem o Neymar. E eu dei essa opinião aqui, o pessoal ficou meio puto comigo, sei lá, tem muita Neymarzete aqui na empresa. Mas o time melhorou, assim. Não tô feliz com a lesão dele, mas vamos ver como é que vai jogar os próximos 2 jogos sem o Neymar, né? Eu acho que... A gente não sabe se o time melhorou ou se os caras estavam cansados, sei lá. Eu concordo com o Rui, um abraço pro Rui aí, nosso amigo, falando que, tipo, de um jeito ou de outros, beleza, todo mundo fica procurando Neymar, aquela coisa meio obsessiva com um cara meio, que é meio ruim, aí quando ele sai, a coisa se abre. Mas, por outro lado, todo gol começa com ele mexendo, né, bagunçando a zaga, né? Não sei lá, eu achei ruim. Acho que a pergunta tem que ser quantos pontos no Ibovespa até dezembro pra você abrir mão do Hexa? Agora eu tô curioso com a sorte do Daniel Alves, né? Porque esse aí vai jogar na próxima rodada. Eu tô realmente impressionado como esse cara deu sorte aí, né? Porque não era nem pra. Na minha lista não era pra estar lá, né? Pra mim, não tinha que estar lá. Coach. Bom, acho que a gente pode encerrar. Só botar uma perguntinha que chegou. É que perguntaram mais de macro aqui, ô Braguinha. Não sei se você tem uma opinião de macro. A pergunta do nome impronunciável aqui só tem letras, só tem. Não, tem uma vogal o nome, né? Então, é o Felipe de Curitiba, cara. Fepire de Curitiba. Fepire de Curitiba. Falou, o valor elevado do déficit da PEC da transição pode levar à inflação em 2023? Sem dúvida, mas eu tenho uma visão um pouco diferente sobre essa história da PEC. Cara, é o seguinte, imagina que nós dois agora, eu e o Bruno aqui, vamos negociar um carro. Ele quer vender, eu quero comprar. E absolutamente todo move que a gente fizer em relação à negociação desse carro seja público, né? Tipo, eu quero pagar 100 mil no carro. Essa é a matéria. Braga quer pagar 100 mil no carro. Aí o Bruno fala assim, não, eu vendo por 150 mil. Aí o Bruno acha que é 150 mil. Aí eu falo, tá bom, vamos por 105, vai. Aí fontes dizem que o João está disposto a ir para... Tipo, o fato é que o que está acontecendo é uma negociação, cara. Uma negociação pura, né? E a galera tá olhando não só um lado da negociação, como dando um puta de uma importância. Eu não tô diminuindo a relevância e como é ruim uma PEC grande na transição sem ministro, né? Assim, é um absurdo o que a gente está vendo, né?
Dito isso, eu não me surpreenderia de ser uma coisa bem menor mesmo, porque, cara, não é que tá tão fácil. Um grande amigo, Bruno Rignell, um grande abraço pra ele, Alfa aqui, ele fez uma conta legal, que ele pegou, assim, ele foi dividir o Senado por quem é bolsominion, E uma das divisões que ele fez foi curiosa, foi uma divisão assim, qual que é o número de deputados, de senadores que votaram a favor da reforma da Previdência. Perfeito. Se o cara votou a favor da reforma da Previdência, vamos combinar que é uma coisa. Não era. Estava até meio que encaminhada, mas assim. É meio esquisito imaginar que o cara votou a favor da reforma da Previdência e vai votar agora para ferrar o fiscal, perfeito? É esquisito, não é? E a conclusão dele foi o time de transição, porque nem tem um ministro ainda, né? Que o time de transição ia ter que convencer 37% das pessoas que votaram a favor da Previdência para votar a favor da PEC, cara. Assim, não é fácil. Então não dá pro cara também estourar uma coisa muito difícil e achar que vai ser aprovada de uma forma fácil. E lembrando que a partir do ano que vem, e foi o motivo de que a Bolsa subiu logo depois do primeiro turno, tem que haver um cenário de um Congresso mais difícil ainda, né? E nesses últimos balões de ensaio, tá achando que o PT vai fazer o que quiser, sempre do jeito que quer, e não é possível, é óbvio que não vai, é óbvio que não vai. É óbvio que não vai. De novo, por isso que eu acho que a reação do mercado é uma oportunidade, mas eu, de novo, também acho a reação do mercado boa, né? A gente já falou sobre isso. Mas não vai, não vai. Então, assim, essa PEC, eu vou ficar muito surpreso se vier 4 anos, 150, sei lá, do jeito que as notícias, 175, pior ainda, como as notícias vêm. Eu vou ficar muito surpreso negativamente se isso acontecer. Eu acho que a chance é bem baixa. Eu acho que a coisa vai ser mais difícil do que a galera pensa. Mas é óbvio, quanto pior, assim, é desancoragem fiscal, cara. É muito feio, assim. Perigoso. É perigoso demais. Então vamos ver. No episódio que a gente fez, acho que a conclusão que tanto a Yara quanto o Mota chegaram é que, por mais que o PT nunca tenha verbalizado o aprendizado que teve com os erros do passado, eles sabem o que deu certo e o que não deu certo. E, de fato, um desarranjo fiscal não vai dar certo. E acho que hoje, mais do que nas eleições anteriores, né, a gente sai de um país muito mais dividido. Então, ele não tem muito espaço para cometer uma grosseria dessa, né? Porque pode trazer problemas sérios até para a condução do mandato dele, né? Lembrando que, como você disse, Alckmin aí de vice, né? É um nome que até agradaria muita gente. Acho que mais um impeachment seria institucionalmente ruim para o país, mas tem um cara ali que traz conforto para boa parte aí da sociedade, né? Então, Exatamente. Bom, gente. Quem diria que eu ia falar isso? Eu nunca imaginei isso. Mas o Reino Unido nos trouxe uma lição, né? Tipo, de como não fazer. Pô, a Liz Truss foi, cara, caiu em inglês, cara. O que foi aquilo, né? Quem diria que o Reino Unido ia nos trazer essa lição, né? Pro Lula. Mas, enfim, eu acho que é super válido. Bom, gente, o primeiro tempo aqui do jogo ainda não acabou, né? Mas 0-0, então vou deixar vocês terminarem de trabalhar ou assistir o jogo, né? Não sei como é que tá a sexta-feira de vocês, mas agradecer demais, João Luiz Braga, pela parceria de sempre. Agradecer demais ao Bruno com o seu resumo diário, que agora virou semanal aqui com a gente, mas mais uma vez aqui, parabéns. Quem não conhece o trabalho do Bruno, pô, segue lá, acho que 30, 40 segundos por dia ali, que vale um baita aprendizado, que ele consegue resumir tudo que aconteceu de uma maneira bem descontraída. Parabéns, Brunão. Valeu, obrigado pelo convite aí. Deixa eu fazer um convite. Voltando pro Brasil, vem aqui na Encore, cara. Conhecer nós aqui, vem tomar um café com aqui. Só não tá aqui um dia sim, um dia não. Mineiro você não pode chamar, não, viu? Mineiro aparece. Eu sou goiano, cara. Então, na verdade, estamos no mesmo balaio. Inclusive, eu estava aqui, eu fui passear um dia, só contar um episódio sobre isso. Eu fui passear um dia no Silicon Valley, Palo Alto e tudo mais, aí eu falei, posta uma story aí, fala, pô, eu tô indo, por acaso, vai que aparece algum seguidor, né, que trabalha lá, eu descolo um convite para visitar um Netflix da vida e tal. E aí eu postei o story e não é que apareceu, acho que é a Aline, né? Apareceu a Aline e falou assim, olha, a gente mora aqui, vem pra cá e tal. Meu marido trabalha no Netflix
No dia ele não estava trabalhando, mas ela me chamou para almoçar na casa dela. Sensacional. E aí fomos para lá. Então, assim, eu não sei o que é mais sem noção, ela de me convidar ou eu de aceitar. Então, o mineiro vai, tá? Então, esse convite aí Tá convidado. eu Pô, vou aparecer. sensacional. Então, pô, o legal é que já conectamos, a ideia do Market Makers é bem essa, né? Conectar os dois lados do mercado. Então já fizemos uma conexão aí do Boa. Bruno e do João. Desse jeito eu vou para minha sexta-feira muito mais feliz. Agradecer demais todo mundo que acompanhou a live aí até o final. Semana que vem temos evento do Market Makers na quinta-feira. Quem é assinante pode nos encontrar aqui em São Paulo, no Itaim. E Brunão e Braga, bom fim de semana para vocês, meus queridos. Valeu, Tamo turma. junto. Grande abraço. abraço. Valeu. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.